E Humberto, vamos começar então tentando diferenciar, né? A gente estava conversando antes de começar aqui o papo que a direita ela soube muito bem ocupar o espaço e ganhar o poder através das redes sociais. Isso foi uma coisa muito evidente, não só no Brasil, mas em outros países. Você acha que a esquerda demorou muito, a esquerda e a esquerda radical, para entender isso? E agora vocês estão tomando um espaço absurdo agora, né? A gente repete sempre o bordão, né? Me parece que cresce. Da onde vem? Quem criou isso? Cara, eu sempre vejo, quando vem comunista aqui, os caras, me parece, aí eu completo, que cresce. Aí os caras, para, Vilela, você só está aproveitando o hype, não sei do que, não sei do que. O que é meu programa? Meu programa é as pessoas que se destacam, eu trago aqui. Entendeu? É isso. Mas você tem mais que aproveitar o hype. Mas assim, esse bordão surgiu de uma fala do Cabo Daciolo. Sério? Era um evento do... É uma brincadeira. É uma brincadeira a história, né? Porque assim, a gente sabe que o Cabo Daciolo é uma figura, no mínimo, muito controversa. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. E ele tava lá glorificando. Já e aí, veio aqui, quer levar a gente pro monte. É. E ele vai lá e disse, me parece que o socialismo cresce. Aí ele falou isso? Ele falou isso e a gente brinca com isso. E a gente brinca Mas com de uma isso. maneira pejorativa, ele falou. Não, na época até não era. Ele ainda tava no PSOL. Porque ele foi do PSOL, chegou a ser deputado, né, pelo PSOL. E enfim, o PSOL é um partido que reivindica o socialismo. E era um evento do PSOL, pelo que eu me lembro. Minha memória pode ser que esteja me pregando uma peça, viu, galera? Se vocês acharem que eu tô errado, coloque nos comentários aí o que rolou, mas que você lembra Se eu não me engano, isso. é isso, né? E aí ele falou e até hoje a gente repete. Mas para responder a tua pergunta, Vilela, assim, eu vejo algumas situações, tá? Primeiro é que a esquerda no Brasil, quando a internet desembarcou, tá, ela era poder. A gente tinha o PT no poder. Né? Quando houve assim, a grande mudança da internet, né? Foi no período do governo do PT. E o PT tinha uma comunicação muito institucionalizada. Então ele tinha lá os seus veículos mais próximos, né? Funcionava assim, fazendo um papel mídia chapa branca, ou fazendo entrega de release público do governo. Então tinha lá alguns blogueiros na época, tinha lá alguns influenciadores, né? Antes ainda dos canais, dos podcasts. E aí, então, o PT estava muito centralizado na mídia formal, então na mídia de massa, e nesses canais dessa mídia que ele ajudou a construir ao longo da sua própria história. E também tinha uma base muito forte, assim, de propaganda, vamos dizer, também no ensino superior, no pessoal dos cursos de humanas e coisas do tipo. O que aconteceu? Na minha interpretação, o PT perdeu o timing do estouro da internet como nova agora política. Porque na minha avaliação, a internet hoje, cada vez mais... Explica o que é ágora. Ágora é uma praça que tinha na Grécia Antiga. Ah, verdade, tá. Que era onde as pessoas discutiam política. Isso, o pessoal subia num negocinho e discutiam lá isso. Então, assim, e eu vejo a internet hoje como isso. Uma coisa onde o debate acontece. Claro que ainda é uma ferramenta tem um recorte de classe, ainda não é para todo mundo, né? Principalmente streaming, né? Mas, gradativamente, vem se popularizando. E o que aconteceu? Quando isso estourou, o PT estava muito preso nesse tipo de mídia que ele tinha e acabava hegemonizando o discurso da esquerda. A direita é que começou a fomentar esse trabalho na internet, com canais, com influenciadores, com bloggers. E isso explodiu, tanto é que o Bolsonaro é filho desse processo. Com certeza, não tenho dúvida. Por mais que ele fale que não, até parte desses influenciadores romperam com ele e gente que ajudou a eleger ele. Com e certeza. Depois rompe com ele, né? Nando Moura e vários outros. Nando Moura é um exemplo bem bom pra gente porque ver, né? ele cresceu muito, batendo, né, na esquerda, no poder, e de repente ele rompe com o governo e também volta a bater. Mas ele é eu acho que é a ponta de um iceberg de um movimento grande. O MBL também vem disso, né? Sim, o MBL, assim, na verdade, quando é que foi o grande estalo? 2013. Foi o Vem Pra Rua? 2013, né, que nós tivemos, aliás, a jornada de julho, tal. E aí, depois houve uma disputa do saldo de 2013. Exatamente. E eu acho Quem que ia ocupar esse espaço, a esquerda perdeu essa disputa. Mas não parece que ela se retirou e não quis brigar por esse espaço em algum momento? Assim, é difícil avaliar 2013, porque tem muita gente, sobretudo a galera mais fiel ao PT, que diz, 2013 foi a nossa primavera. Né, que foi a primavera da direita, quando se instalou o golpismo. Eu não tenho essa avaliação. Eu acho que havia uma porção de
tensões sociais acumuladas, tá? Uma frustração relativa Também de uma acho. classe média que depois de tantos anos do governo do PT não via mais oportunidade de continuar avançando. Teve muito avanço para as classes mais baixas, né, com os programas sociais do PT. E para as mais altas. E a mais alta também lucrou. Os banqueiros, os caras. Isso. E aqui no meio ficou... se espremeu. Putz, E aí, essa leitura é muito boa, viu, Humberto? só que o que acontece, cara? Quando passa 2013, o saldo de 2013 foi disputado. E aí a direita ganhou. Ganhou nesse tudo. braço de ferro, é verdade. Por quê? Porque a esquerda... Porque no começo estava todo mundo lá, né? Aí começou uma parada, baixa a bandeira, sem partido, não sei o quê. Isso pra nós da esquerda, sobretudo da esquerda radical, não é interessante. Interessante que tenha todas as bandeiras ali, que se veja que são os movimentos sociais por trás. Então não é legal baixar a bandeira. Mas na época aquilo estava acontecendo, muita gente entrou nessa. E ficou muito numa de defender o governo. Então defender o governo seria defender a esquerda. E aí nós perdemos o bonde da história. Se estabelece no Brasil, o MBL se ratifica, chega aqui no Brasil, vários blogs, vários youtubers começam a explodir. Quando eu entrei no YouTube em 2015, foi nessa vibe. Eu era um professor já desde 2005, né? Professor de? Eu sou professor de história, né? Então eu era professor desde 2005 e eu vendo aquilo acontecer, eu senti uma necessidade de colocar as coisas que eu estudava, as coisas que eu sei, para fora dos muros da escola. E eu fui lá e bolei a história, na época era Saia da Matrix, o meu canal e tal, e eu bolei o canal e eu comecei lá por quê? Porque só tinha influenciador de direita. Sim, a gente teve um predomínio absurdo, Absurdo, né? cara, e assim, ó, por exemplo, eu sou formado em história. Só que eu sou marxista e o marxismo ele é uma linha política da economia política. Então não consegue haver pra gente separação entre economia e política. Então eu não existe? Não existe, cara. Pra nós toda a economia é política. Tá. A própria divisão de economia e política foi uma decisão política. Ah, é? Isso aí, cara, assim, ó, vai ser criado, não existia no tempo do Adam Smith, do Marx. Era uma coisa só? Se chamava economia política. Então não tinha essa separação. Essa separação, ela já é parte do projeto liberal de tentar fazer da economia uma ciência exata. Então se separou a economia da política, se eu não me engano, a obra inaugural se chama Princípios de Economia, de um cara chamado Alfred Marshall, que lançou esse texto separando a economia da política. E é mais ou menos isso que vem acontecendo, né? Tinha um monte de gente na internet falando de economia, então tinha coisa do tipo assim, esquerda não entende de economia, esquerda não fala de economia, e eu senti uma necessidade de ocupar esse espaço. Eu já tinha estudado Marx, já tinha estudado Capital, e eu comecei a estudar os autores liberais para poder falar na internet, para poder refutar os caras, para poder pelo menos contrapor os caras. E foi assim que começou meu canal, com vídeos de economia, mesmo eu sendo um professor de história. Mas por quê? Porque faltava isso. Hoje eu fico muito feliz porque tem um monte de gente bacana comentando economia com um viés de esquerda. Quando eu comecei não tinha, a gente tem hoje... Sim, o Roncaglia. O Roncaglia, a Ju Furno, tantos outros que a gente pode... O próprio Elias também não é da economia, mas também fala de economia. A gente tem, sem ser marxista, mas tem, por exemplo, o keynesiano, que nem o Paulo Gala, que é muito bom, e tantos outros, né? Hoje tem, a gente pode estar fazendo outras coisas, mas na época foi muito disso. Eu achava que a esquerda estava muito presa a um modelo de comunicação social muito institucional, em função do PT estar no governo, e perdeu o bonde da história do início. Que a direita começou a comunicar melhor com o jovem, começou a comunicar melhor com uma comunicação mais ágil, mais moderna, sabe? Que o jovem estava procurando agressiva. mais. Muito agressiva. Importou muita coisa para cá. É mesmo? Esse debate anticomunista que a gente tem hoje no Brasil, ele é totalmente importado. Isso é algo que a gente vê nos Estados Unidos há décadas, né? Pelo menos desde os anos 80 é muito forte. O próprio anarcocapitalismo. O macartismo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso, tudo isso foi importado. E a gente acaba importando tudo. E, inclusive, tudo que é de pior, né? Tá aí agora essas ameaças às escolas, que é mais uma coisa que a gente tá importando de lá. Então, exatamente, né, cara? A gente achou que nunca ia vir pra cá e agora até esse lixo, né? Essa coisa tá acontecendo pra cá.